Em novembro, foi aprovada e sancionada a regulamentação para as privatizações no setor elétrico brasileiro. A nova lei permite e regula a concessão das linhas de transmissão de energia entre as usinas geradoras e as centrais de distribuição para a iniciativa privada. E o que isso tem a ver com o cidadão comum? Isso é o que nós vamos mostrar na Agenda Econômica de hoje. Nosso convidado é o consultor do Senado Federal, especialista em setor elétrico, Israel Lacerda. Israel, muito bem-vindo à Agenda Econômica, agradeço a sua presença aqui. Olá, Antônio, eu que agradeço. Antes da gente começar, vamos só mostrar para o nosso telespectador um pouquinho como é consolidada, como é montada a conta de energia de um cidadão comum que paga a luz em sua casa. Vamos dar uma olhada. O uso da energia elétrica envolve 3 grandes setores: a geração em usinas hidrelétricas, eólicas e térmicas, entre outras; a transmissão entre as geradoras e as centrais de distribuição nas áreas de consumo; e a distribuição entre as centrais e os consumidores finais. Apesar de parte do setor já estar nas mãos de empresas, ainda é o contribuinte brasileiro, via investimentos públicos, e o cidadão consumidor quem paga a fatura. Em uma conta de luz doméstica de R$ 100, apenas R$ 50 são realmente consumo de energia. O restante está dividido entre pagamento pela distribuição, que consome quase 17%, pela transmissão, tributos que representam mais de 9% da conta, encargos setoriais que elevam a conta em mais de 16% e as perdas do sistema, que levam mais de 6%. Bom, a gente viu aí que essa é uma conta que é paga muito além do que se consome realmente. Como é que fica essa conta, Israel? Por que ela é tão alta em termos de encargos e tributos, o que não é, de fato, o consumo de luz? Vamos lá, Antônia. O interessante é que nós vemos praticamente 50% é o preço, na verdade, da geração da energia. Isso nós já tivemos um processo de tarifaço, uma supertarifação, que é mais um produto, na verdade, do período que nós ficamos consumindo energia a um preço mais barato do que ela custava. Mesmo assim, a gente tem uma série de encargos e tributos elevadíssimos, que o consumidor acaba pagando. Vamos lá, então, a um exemplo simples. No caso dos estados, o ICMS. O ICMS é um dos principais itens de tributação para a receita dos estados e, basicamente, é uma receita gerada com base em telecomunicações, combustíveis e energia elétrica. Então, a energia elétrica representa uma grande fonte para os 26 estados e para o Distrito Federal. Esse item pesa para o consumidor. Um outro item que é pesado também são esses encargos setoriais. Esses encargos setoriais, eles acabam custeando uma série de subsídios cruzados. Subsídios cruzados como? É uma política pública, uma série de políticas públicas que o poder público aprova no Congresso, mas são aprovações difusas. E que a gente não sabe o que está sendo aprovado exatamente, né? Perfeitamente. É uma legislação esparsa, não muito explicada, mas que gera um custo para o consumidor, ao invés de gerar um custo para o contribuinte, para o Tesouro, que é quem deveria realmente arcar com essa política que o Estado desenvolve para o setor energético. Então o cidadão paga 2 vezes, ele paga como cidadão consumidor, que está pagando ali na conta de luz que ele vê em casa todo dia, todo mês, né? E ele paga como contribuinte através dos impostos destinados pelo governo. Perfeito. Só que o problema é que quando ele arca como consumidor, ele não é perguntado se ele quer realmente arcar com isso, e é uma política que é desenvolvida por anos sem ser revista. Então aquilo é inserido dentro da conta de energia elétrica e lá se vão 10 anos ele custeando aquilo sem ser perguntado. Realmente o consumidor quer aquilo ali? Ele quer arcar com esse custo na conta de energia? Não seria o caso de passar isso para o orçamento e ser discutido anualmente no Congresso? Esse é o grande ponto. E como é que o consumidor poderia ser perguntado se ele quer pagar? Eu acho que provavelmente ele ia dizer que não quer pagar esse tributo aí, né? Perfeito. Na verdade, nós teríamos uma série de perguntas que seriam do tipo, olha, nós subsidiamos o carvão mineral para as usinas termoelétricas por fonte a carvão. Podemos custear isso dentro da conta do consumidor? Talvez ele dissesse que não. Ou então, quando se subsidia uma cooperativa de eletrificação rural, olha, o custo dessa cooperativa não é tão grande e é importante para o país por conta de outras políticas desenvolvidas, inclusive a fixação do homem no campo. Podemos colocar isso na tarifa?
Ok, podemos. Um dos exemplos foi nessa revisão da nova legislação, em que foi realizada uma modificação no regramento existente, que trouxe uma certa racionalidade econômica. Uma série de cooperativas já não precisavam desse subsídio, acabava sendo uma transferência de renda. Eles se sustentam? As que forem capazes de se sustentar não receberão subsídio. Então, o que sempre se diz é que o Estado brasileiro paga muito por serviços que não são de qualidade tão boa assim, sustenta esse serviço e que a iniciativa privada faria melhor. O governo conseguiu aprovar essa MP, que era a MP 735, vai poder privatizar as linhas de transmissão, que é a única parte que ainda não podia ser privatizada nessa cadeia do setor elétrico. O que isso pode efetivamente trazer de benefício para o cidadão? Quando é que o cidadão começa a ver os benefícios que o governo diz que existem nesse serviço ser prestado pela iniciativa privada? Perfeito. Um ponto crucial dessa aprovação que foi feita no Congresso nós temos 7 ativos que estão vinculados à Eletrobras. São 7 empresas de distribuição de energia elétrica que foram federalizadas no decorrer do tempo e que elas, independente de ser estatal ou privada, elas hoje na mão do Estado elas têm uma série de ineficiências, mas isso não foi suficiente. Elas optaram a Eletrobras optou por não prorrogar a concessão de distribuição, ou seja, são empresas que hoje não têm um dos principais ativos, que é deter a capacidade, ou na verdade o direito de prestar o serviço de distribuição. Elas estão numa situação precária em termos legais. Elas existem, mas não podem prestar o serviço. Estão prestando precariamente, ou seja, o Estado... Elas estão prestando ilegalmente esse serviço, é como se fosse... Elas estão fora da lei. Elas estão... À margem da lei? Elas estão autorizadas precariamente para que elas prestem um serviço até que o próximo concessionário chegue. Qual foi a solução aprovada e adotada pelo Congresso e pelo Poder Executivo? Essas empresas serão privatizadas, os adquirentes vão ter também a concessão por 30 anos, ou seja, vai poder continuar prestando o serviço e terão um prazo para que se adequem em termos de qualidade e eficiência do setor de energia elétrica. Foi uma solução melhor, ou pelo menos foi a mais adequada para o ponto que nós chegamos. Mas a gente entra na dicotomia entre privado e público. A questão não tem funcionado, pelo menos para essas 7, da forma que está. A principal delas, não a principal, mas a primeira, que já está em processo de venda do ativo, é a CELG Distribuição, que atua no estado do Goiás. Então, isso deve ser passado para o setor privado. A agência reguladora de energia elétrica, ANEEL, vai fazer o seu papel de regulador para que o serviço seja bem prestado para o consumidor e que ele tenha futuramente um preço adequado, justo, por um serviço também adequado. Falando em preço, essa privatização, existe de fato uma expectativa, pelo menos fala-se, que pode haver uma redução nesse valor da conta de luz, porque no fim das contas o que o cidadão vê é que ele paga mesmo no fim do mês. É possível essa redução? A iniciativa privada cobrar menos do que hoje é cobrado? Nós caminharemos para isso no futuro médio, mas nós pagaremos o preço por decisões dos nossos governantes, do nosso Congresso e do Poder Executivo, da Presidência da República, que foi uma decisão de transferir o custo da energia, que no momento estava cara, para o futuro. O que nós tivemos foi uma série de aportes do Tesouro Nacional para cobrir parte do custo da energia, para que o consumidor não sentisse esse custo em 2013 e 2014. E nós tivemos também, quando o Tesouro não pôde mais custear, que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica fez empréstimos em nome do consumidor, na verdade, para que o consumidor pagasse, para manter esse preço de energia minorado. Então, nós teremos ainda alguns anos com energia a um preço caro, mas nós podemos fazer outras medidas, nós podemos adotar outras medidas para reduzir essa conta. Por exemplo, para que possamos ter uma redução nas perdas de energia elétrica, perdas não técnicas, inclusive perdas técnicas. Como é que poderia ser essa redução? Bom, essa redução basicamente se passa por eficiência energética, ou seja, por fazer mais com o mesmo tanto de energia ou consumir menos, consumir de forma racional. E no caso das empresas, que elas atuem de forma eficiente, combatendo roubo de energia, gambiarras, e que o sistema em si ele atue mais eficiente, que haja
uma redução das perdas técnicas, mas isso é uma modificação de longo prazo, né? Porque, então, falando dessa questão da redução das perdas técnicas e dessa otimização do consumo, no projeto aprovado, existia um item que foi vetado pela Presidência da República que previa exatamente a implantação de redes, das chamadas redes inteligentes, né? Que são redes que permitem ao consumidor saber que hora a energia custa mais caro e ele consumir, portanto, onde a energia custa mais barato. Por que isso foi vetado e qual seria a implicação disso na redução do consumo de energia? É um assunto interessante, um assunto que o Brasil já vem se debruçando sobre o tema. Temos alguma normatização já pela agência reguladora, pela ANEEL, porém, dentro do Congresso, isso não era objeto da medida provisória, o relator, o deputado José Carlos Aleluia, acatou essa inserção de um programa Inova Rede, que seria basicamente uma série de permissão para investimentos, tal que as nossas redes passassem a contar com uma série de mecanismos que iriam permitir, por exemplo, para o consumidor, saber quando a energia custa mais caro ou não durante o dia. Porque como funciona hoje, em geral, a energia, você tem uma leitura, 30 dias depois, uma segunda leitura. Você não sabe quanto que variou o preço da energia durante o mês. Só que a energia, o preço, a cada hora é um preço, isso consegue ser modulado. Então você não sabe se à noite você está consumindo energia mais cara ou mais barata, mas você consome. Se esse sistema fosse instalado, e ele vai ser instalado cedo ou tarde, essas redes inteligentes, o consumidor vai poder saber se ele está pagando mais caro ou mais barato e vai poder consumir racionalmente. Porque a gente tem aqueles momentos de pico de uso de energia, né? De manhã é mais caro, no fim do dia de manhã consome-se mais, no fim do dia consome-se mais. Provavelmente, então, seria mais caro nesses horários. Você pode consumir em horários mais baratos, é isso? Perfeito. Em horários de menor uso. Isso. Hoje a gente já tem regulamentada a tarifa branca, que é uma tarifa por escadas também, mas isso vai ser adotado paulatinamente. Em relação à lei, existia um item controverso, que permitia às concessionárias ter um ganho a mais pelo investimento. Então, a cada R$1 ela poderia ganhar do consumidor até 10%, até 10 centavos, né? Isso seria um custo a mais na conta, mas por um período fixo de tempo. Depois disso ela não poderia mais fazer. O item é controverso, esse foi o ponto. E aí isso não acaba com a discussão, que isso vai ser um tema que vai voltar para a discussão não só no Congresso, mas no Poder Executivo. Então a gente volta a falar sobre ele depois do intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.